sobre o início da formação da SAIC Papá, eu vou pegar um pouco após 1650, mais ou menos. Aqui fez parte do Quilombo dos Palmares, que era formado pelos negros que eram escravizados, como já disse, mais ou menos no ano de 1600 e por aí afora, até o 1700, foi nesses 100 anos, ou mais do que isso se acredita, tem existido o Quilombo dos Palmares aqui, que começava aproximadamente aqui em Quipapá, dividindo-se com o Agreste, fazendo divisa por Garanhuns, indo até Penedo, em Alagoas, e descendo para o litoral. Era uma região muito grande. E foram os primeiros desbravadores nessa região. Embora desbravar não no sentido literal, como a gente entende. O desbravamento começou acontecendo após a derrota do Quilombo dos Palmares. Isso aconteceu em 1695, aproximadamente. Embora Domingos Jorge Velho tenha vencido o Zumbi na luta, o Quilombo, na verdade, não acabou. Existia em torno de 20 mil pessoas, entre brancos que eram excluídos da sociedade, os negros, os índios, que formaram o Quilombo dos Palmares, mas isso fica para um outro vídeo posteriormente, que é muito amplo. Então, a partir daí, depois de ter se dizimado, principalmente a aldeia lá dos macacos, que fica na Serra da Barriga, em União dos Palmares, então foi dizimado aquele grupo, aquele setor, aquela fortificação. Mas, de 20 mil pessoas que existiam aqui, muito mais pessoas, muitos ficaram ainda por dentro dessas matas. As matas eram intocadas. O pessoal que vivia aqui, os negros, os índios e alguns brancos, que também formavam esse grupo, eles continuaram ainda um bom tempo por aqui. Aqui em Quipapá, pertencia a Sesmaria do Irarubá, ou Iurubá, conforme a pronúncia foi mudando, que pertencia a Antônio Vieira de Melo, que era o pai, e posteriormente a Bernardo Vieira de Melo, e o filho que também o outro filho chamava Antônio Vieira de Melo. A Sesmaria era uma terra, uma área, que o rei doava para uma pessoa explorar. Geralmente um nobre, uma pessoa influente, aí dava esse nome de Sesmaria, uma gleba de terra. E essa gleba que foi dada para Antônio Vieira de Melo, houve 4 Antônio Vieira de Melo na mesma família, um sucedendo o outro, filho, neto. Isso é muito confuso quando a gente lê a história, porque pensa que o primeiro Antônio era o que vendeu a terra posteriormente para as pessoas aqui de Quipapá. Não foi, já foi o neto do Antônio Vieira de Melo, bisneto, melhor dizendo. Então, a Sesmaria é isso, é uma gleba, e ela é uma gleba muito extensa, a gleba do Iorubá. Ela ia fazendo um ciclo aproximadamente
Caruaru, passando por Garanhuns, além de Garanhuns, até Águas Belas. E depois voltando, fazendo divisa aqui, que na parte que nos interessa, o rio Pirangi, meia légua após o rio Pirangi, ainda fazia parte da Sesmaria do Urubá. E ia até a cidade de Maraial, passando São Benito, descendo o rio Pirangi. E chegando em Maraial, aproximadamente em Maraial, subia numa linha reta até a cidade onde é hoje a cidade Bonito. E depois chegando onde hoje é a 232, a BR-232, passando Camusim de São Félix e voltando para Caruaru. Tudo isso aqui dentro era a Sesmaria do Urubá, pertencendo a Antônio Vieira de Melo. E posteriormente o filho dele, Antônio Vieira de Melo, e ao irmão Bernardo Vieira de Melo. Bernardo Vieira de Melo é aquele político influente, importante, que deu o primeiro grito de república aqui em Pernambuco. Ele era vereador em Olinda, isso antes de 1700. Em 1695, se eu não me engano, quando Domingos Jorge Velho foi atacar o Mocambo da Serra da Barriga, Antônio Vieira de Melo, com o irmão Bernardo Vieira de Melo, comandaram um grupo de soldados que foram para essa guerra contra o Quilombo. Porque eles eram parte interessada. Eles eram donos de um pedaço de terra que estava meio ocupado pelo Quilombo dos Palmares. Antônio Vieira de Melo fundou a cidade de Jupi, que fica aqui próximo, depois de Calçado. Fundou a cidade de Jupi. E comenta-se até que ele, é fato, que ele abriu a estrada indo de Jupi até o litoral. Até uma cidadezinha que eu estou esquecido o nome, me foge agora a ideia. Perto de Porto Calvo, só que mais ao norte de Porto Calvo. Ele abriu uma estrada e até se imaginava que essa estrada ela passaria por aqui, por Quipapá. Não, eles não teriam condição naquele tempo de abrir uma estrada. Seria muito dispendioso, muito caro, muito sacrifício se abrir uma estrada por dentro das matas. Eles, na minha opinião, eles utilizaram toda a área de agreste, descendo por hoje onde é Calçado, depois Jurema, Panelas, Lagoa dos Gatos, para depois, porque toda essa parte era terras agrestes, ficava mais fácil, não tinha tanta mata, ficava mais fácil de sair abrindo a estrada. Como é que se diz? Administrativamente, Quipapá já foi município de Caruaru, administrativamente. Quando os municípios foram organizados, os municípios, eu acredito que Caruaru, acho que em torno de 1750, por aí. Vamos estabelecer mais ou menos. Então, abrangia a administração de Caruaru, abrangia uma área muito grande que Papá estava inserido. Aí depois, nos anos 800, foi que começou a haver um desenvolvimento maior dessa região, principalmente depois que a corte de Portugal veio para o Brasil, em 1808.
Aí depois a corte voltou para Portugal, teve a independência em 1822, aqui papá já estava em formação, e teve 1832, 10 anos depois, por conta da ida de Dom Pedro I para Portugal, desencadeou aqui nessa região a Guerra dos Cabanos. Durou mais ou menos de 1832 a 1836. Inclusive, tem umas coisas curiosas. Diz que a capela que existia aqui, em 1832, foi utilizada como quartel para o pessoal, o chefe dos cabanos aqui papá. O grupo que ficou aqui mobilizado. Não houve batalhas, mas depois, isso consta nos livros históricos, que após a guerra, o fim da guerra, a capela estava uma desgraceira, estava muito deteriorada pelo mau uso. Aí foi que o pessoal reuniu para reformar a capela. Era de taipa, muito frágil, mas não foi por conta de combates que tem havido na capela. Eu acredito, é uma crença minha, não existem documentos que comprovem. Quando a gente vai falar em uma lenda é uma coisa, mas quando a gente vai falar de história, a gente não pode colocar uma suposição como uma realidade. Eu acredito que a primeira capela a ser construída aqui, eu acho que é em outro local. A partir de 1820, eu acho que essa capela foi relocalizada. Marco, foi muito bom a gente participar desse encontro, estar aqui com você, colaborando, com vocês que estão assistindo. Muito gratificante. Não esqueçam de dar o joinha para incentivar a equipe. Tem muita coisa a ser falada, mas vai ficar para os próximos encontros. Um exemplo, por exemplo, o trem, a chegada do trem, como foi o impacto da chegada do trem no município de Papá. E tantas outras coisas, a evolução social, econômica. Então, temos que deixar para uma próxima oportunidade. Então, até mais, e a gente se encontra na próxima vez.